Fala, meus queridos e queridas, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Taxa Selic subiu para 12,75, subiu 1% na reunião de ontem do Copom, na quarta-feira, dia 4, na verdade, 4 de maio, o Copom resolveu então subir a taxa Selic mais uma vez. E aí eu vou explicar para vocês por que eles fizeram essa subida, por que as coisas acontecem e qual é o impacto disso nos seus investimentos. E aonde que você deve investir o seu dinheiro? Tá valendo a pena renda fixa ou tá valendo a pena então comprar empresas aí a baixo custo, né? Tecnicamente descontadas, boas empresas muito baratas aí no mercado. Qual é que vale mais a pena? Para você que não me conhece, meu nome é Guilherme Córdova e eu sou consultor financeiro de um dos maiores bancos do mundo aqui no Canadá, em Vancouver, tá? Então, se você gosta desse conteúdo de mercado financeiro, já se inscreve. Tem um botãozão gigante aqui, inscrever-se. Então, se inscreve aqui no canal e também solta o like aí no vídeo, porque aí vai entender que o YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo, vai entregar para mais pessoas e aí a gente vai conseguir disseminar a cultura financeira, né, os investimentos para outras pessoas também terem oportunidade de assistir ali então e ter a possibilidade de atingir a sua independência financeira, poder investir, começar aquele passinho, né, devagarinho então poder começar, beleza? Então chega de resenha, editora, solta a vinheta. Então, galera, vamos falar sobre o que é taxa Selic. Não sei se todo mundo que está me assistindo hoje sabe o que é taxa Selic, mas taxa Selic nada mais, nada menos é do que a taxa básica de juros, a taxa base de juros. E ela vai regir basicamente toda a economia. Então, vamos supor que você tem um empréstimo aí em algum dos bancos, por exemplo, tá? Geralmente, esses empréstimos, eles também vão acompanhar a taxa Selic, eles vão acompanhar alguma coisa. Taxa Selic, inflação, né, IPCA, IGPM, enfim, vão acompanhar alguma coisa, tá? E a taxa Selic, ela está muito atrelada justamente a esses fatores também. E tem muita coisa que está atrelada à taxa Selic e ao CDI também, que está ali. O CDI é basicamente a taxa Selic, tá? Para você entender melhor, a taxa Selic é a taxa básica de juros do país, do Brasil, beleza? E aí, nos outros países, a gente chama só de juros. Então, vamos entender o porquê que a taxa Selic, ela sobe, tá? Você deve estar se perguntando, tá, beleza, ela sobe e desce, qual é o intuito disso aí tudo, né? Por que o Copom faz isso? Por que eles tomam essa decisão, então, de subir a taxa básica de juros, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, aqui no Canadá, na Europa e etc. Cara, eles sobem a taxa básica de juros para controlar a inflação. A inflação, ela tá no mundo todo absurdamente desenfreada. Por quê? Porque a maioria dos presidentes dos bancos centrais, né, eles todos são de escolas keynesianas, né? O que é a escola keynesiana? Que o governo tem que atuar em crises, ou seja, eles literalmente imprimem dinheiro para a população e dão para a população dinheiro. Isso aí acarreta em quê? Inflação. Óbvio, né? Porque você tinha X dinheiro no mercado, agora você tem o dobro de dinheiro no mercado, ou seja, você agora tem mais dinheiro no mercado, né? Então, o supply and demand, né? A oferta e a procura, você agora tem mais oferta no mercado de dinheiro. Então, o que acontece com mais oferta? O valor daquele produto, ele tende a cair, beleza? Então, a inflação, ela também vem no carrego. E sem contar outros fatores, né? De políticas fiscais e monetárias que os bancos centrais também tomaram aí, que eu não vou entrar muito a fundo. Mas, basicamente, a taxa Selic, ela vai ajudar a conter a inflação. Então, se a inflação está muito alta porque o povo tem mais dinheiro na mão, está pegando mais empréstimo, etc., a taxa Selic, ela tende a subir. Por quê? A taxa Selic subindo, o custo do empréstimo, tá? O custo do dinheiro, ele vai subir. Se ele está subindo, a galera vai ficar, pô, acho que eu vou deixar isso aqui para depois. E aí acaba prorrogando esse tipo de compra, esse tipo de coisa. Então, quando a taxa Selic está subindo, o povo tende a economizar mais, a salvar mais aquele dinheiro. E aí acaba não gastando muito, tá? Então fica mais de boa ali. Quando o povo tende a economizar mais dinheiro, o que acontece? Menos dinheiro no mercado, tá? Menos dinheiro, menos oferta no mercado. E aí, menos oferta no mercado, o que vai acontecer? Os preços tendem a arrefecer, beleza? Essa é a ideia por trás disso. Então é por isso que a taxa Selic ou ela sobe ou ela desce. Então se a inflação ela tá muito baixa, por exemplo, o desemprego tá baixo e a inflação tá baixa, por exemplo, o Banco Central, né, o Copom, ele pode então reduzir a taxa Selic para fomentar todo essa economia, tá? Então ele abaixa a taxa de juros, os bancos, as empresas vão conseguir pegar empréstimos a custos baixíssimos e eles vão então expandir suas operações, fazer aquisições, etc, tá? Então basicamente é assim que funciona. Agora que a gente tem que lembrar que tem outros fatores que são externos ao Brasil, externos à economia doméstica do Brasil, que é justamente o dólar, tá? E a gente vai falar aqui sobre a influência do dólar na nossa inflação, na nossa economia também, beleza? Porque o que acontece? Todos os produtos, eles são dolarizados. Por quê? Eles são feitos de commodities, seja ela metal, prata, ouro, petróleo, qualquer coisa do tipo. Você tá me assistindo
hoje num celular ou num computador. Esses produtos são feitos de commodities. Você usou metal, você usou um chip semicondutor, você usou cobre, você usou várias coisas para produzir. Não, você não usou, né? A empresa usou para produzir esse produto que você tem hoje, que está me assistindo aqui. Além de tudo, você tem a internet, etc. Que aí todos esses fatores são commodities. Commodity, ela é negociada em dólar. Se a commodity é negociada em dólar, o que acontece se o dólar subir? Exatamente. O valor desse produto tende a subir também. E aí, o que está acontecendo no Brasil hoje? Qual é uma das coisas que a gente mais utiliza no nosso dia a dia? Energia. Exatamente. A gasolina, ela é um dos produtos mais usados hoje, todos os dias. A gente tem 220 milhões de pessoas no Brasil, a gente tem uma das maiores frotas de carro do mundo e a galera usa os carros porque os transportes públicos são terríveis e o povo adora usar carro para ir trabalhar também e isso acaba utilizando muita gasolina. Carro no Brasil ou uma moto é quase que uma necessidade. Então, o custo disso aumentou. É só você ver na bomba. Gasolina há pouco tempo atrás custava 3, 4, 5 dólares. E eu não vou ficar aqui entrando em mérito nem ficar falando que é culpa de X ou A, B ou C ou D, porque na verdade, infelizmente, não é, ou felizmente para algumas pessoas, né? Mas não é culpa de presidente A, B ou C, tá? Nessa estrutura. O petróleo aumentou por diversos fatores. Óbvio que um dos fatores é justamente, né, o conflito entre dois países lá na Europa, entre Rússia e a Ucrânia, tá? Isso aí fez com que, então, os dois países que são bastante produtores de petróleo acabem, então, com que a oferta do petróleo no mercado diminua. Se a oferta diminui e a demanda continua a mesma ou maior, o que acontece com os preços? Sobe. E aí, galera, é inerente à força de qualquer presidente, né? Não tem muito o que fazer. Então, o petróleo subindo, quase tudo, ele sobe também no carrego ali do valor do petróleo. Faz sentido isso para vocês? Se fizer sentido isso para vocês, deixa aqui nos comentários, tá? Faz sentido, solta um joinha, faz alguma coisa aí para eu entender que a minha explicação ficou boa. Eu tento sempre explicar para vocês aqui da forma mais simples possível, para não ficar com aqueles jargões, tá? Que fica complicado, principalmente para quem está começando a investir, para entender de fato, né? Porque eu sei que é complicado às vezes, tá? E não esquece de dar o like aqui nesse vídeo se você está gostando, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você e também para outras pessoas parecidas com você, buscando então conhecimento, investir na bolsa de valores, etc. Beleza? E também tem um botãozinho aqui, ó, inscrever-se se você não é inscrito no canal, porque ajuda demais a gente. E aí o que acontece? Tem um carinha chamado Jerome Powell, que é o presidente do Fed, do Banco Central Americano. E no dia de hoje, ou ontem, né? Você vai estar me assistindo aqui na quinta-feira, então na quarta-feira, ontem, junto com o Copom, ele resolveu subir então 0,5% ou 50 BPS. Isso é o maior aumento em 2 décadas. A Austrália também fez a mesma coisa, o Canadá também fez a mesma coisa. Nessas economias que são bem estruturadas, você subir 0,5 é muita coisa, beleza? É muita coisa, 0,5 de aumento. Tanto que não acontecia há mais de 2 décadas. Dito isso, o risco-retorno Estados Unidos fica mais interessante comparado com o Brasil. E aí o que acontece? Se eu tinha o Brasil com um yield de 10% e os Estados Unidos com um yield de 2%, o risco-retorno fica interessante para o Brasil. Agora, se eu tenho lá nos Estados Unidos um yield a 3,5%, 4%, por exemplo, e o Brasil continua a 10%, os Estados Unidos começa a ficar mais interessante. Porque o risco dos Estados Unidos é muito menor. E aí o que o investidor institucional, o investidor grande começa a fazer? Fala, opa, peraí, aqui começa a ficar mais interessante. Porque a possibilidade agora de se esse yield está a 4% agora, é porque a gente está aumentando bastante o suficiente para a inflação arrefecer legal e aí eu vou ter um retorno muito bacana aqui. Por quê? Se o juros está subindo aqui, a inflação está arrefecendo aqui, a gente vai fazer aqui, né? Vamos subir para cá. Se a gente começar a retirar o dólar do Brasil para investir nos Estados Unidos, o que acontece com a oferta do dólar no Brasil? Ela cai. Ela caindo, o que acontece com o valor do dólar no Brasil? Sobe. E aí, se o valor do dólar do Brasil sobe, o que acontece com a inflação brasileira? Tende a subir também. A inflação brasileira tendendo a subir também, o que acontece com a taxa básica de juros do Brasil? Tende a subir também. Só que o governo ele tem um limite. Ele não pode simplesmente subir a taxa Selic para sempre, porque isso aumenta o custo dos juros do governo. A dívida do governo aumenta. Então, cada 1% que você aumenta ali, a dívida do governo ela aumenta estrondorosamente. Então o Copom ele não pode simplesmente aumentar deliberadamente, como algumas pessoas acham, né? Eu imagino que muita gente faça a pergunta, pô, então só subir para 20% que fica tudo certo. Bom, nesse caso a dívida do governo também vai subir proporcionalmente. Então, o juros americano, ele tem um papel importantíssimo, não só na economia americana, mas também na economia brasileira e de países emergentes também, né? Porque todos esses países emergentes dependem do dólar, que as commodities desde a década de 70
né? Quando a gente está falando de tratado de Bretton Woods, por exemplo, lá quando era o padrão ouro, as commodities começaram a ser negociadas em dólar, porque o dólar era visto como uma reserva financeira, porque tinha um padrão ouro. Então as commodities começaram a ser negociadas em dólar, todas elas. Então existe uma dependência muito grande do dólar no mercado. E aí eu não vou entrar muito a fundo aqui sobre a China, né? O crescimento da China no mercado, o uso do ien e do euro também. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas o dólar hoje, há muito tempo, né, nos últimos 40 anos, ele vem sendo um player importante no mercado, ele vem sendo a moeda utilizada a ser negociada quando a gente está falando de commodities, e aí impacta muito os países também. Galera, dito isso, os investimentos da renda fixa começam a ficar interessantes, tá? Começam a ficar interessantes. Você pode abrir o seu home broker aí, ou pode entrar no tesourodireto.com.br, que você vai ver que já tem vários investimentos no próprio Tesouro Direto, acima dos 12% tranquilamente. Isso é 1% ao mês, tá? Óbvio que tem questão de retorno real, aquilo ali é retorno nominal. Você tem que descontar a inflação, você vai ter que descontar imposto de renda, né? Tem vários tipos de coisas que você vai ter que descontar. Porém, o retorno do Tesouro Direto de algumas rendas fixas estão muito interessante. Ele ajuda você a ter uma rentabilidade ok. Vamos colocar os descontos. Você está com 1% ao mês ali nominal, mas com os descontos vira 0,7, 0,8. Para você reduzir a volatilidade da tua carteira e você ainda ter uma rentabilidade 0,8 real na tua carteira, começa a ficar interessante. Começa a ficar interessante sim, beleza? Só que a gente tem que sempre que diversificar, né? Talvez aumentar um pouquinho mais a exposição em renda fixa agora do que você estava antes para fazer sentido depois, que quando a taxa Selic, quando ela atingir um ponto de maturar ali, ela não vai conseguir subir mais, e aí ela só vai cair, e aí aqueles títulos ali que você tinha começa a subir de valor bastante também, beleza? E aí você pode vender, fazer uma marcação a mercado, dá para fazer muito dinheiro com renda fixa, tá? E o que acontece no lado oposto, né? Porque a renda fixa começa a ficar mais atrativa, o que acontece com a bolsa de valores, né? As empresas começam a ficar menos atrativas, os retornos futuros delas começam a ficar menores, e aí começa geralmente a ter uma queda desenfreada na bolsa de valores. Tanto que o Ibovespa bateu suas máximas aí de 120, 130, né? Ficou ali um tempinho, renovando máximas históricas até de um ano atrás, por exemplo. Só que aí com todo esse desenrolado que veio aí nos últimos meses, você pode ver que agora tá beirando ali, né, aquele 101, 102, 103, 104, e aí vai ficar ali provavelmente estagnado por um bom tempo até realmente alguma coisa acontecer no mercado de muito diferente. E eu quero saber de você, entendeu? Isso aqui foi uma aula, tá? Entendeu tudo que eu falei aqui hoje? Deixa aqui nos comentários se você entendeu ou não, qual a sua opinião, o que você acha sobre tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, na economia brasileira e na economia americana. Não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, compartilha com seu amigo. Tamo junto, valeu, um abraço e até a próxima.